Padre Pio disse uma vez algo que poucas pessoas ouviram de verdade. Ele disse que existem almas que caminham pela vida inteira, sem saber que carregam uma proteção que a maioria nunca vai experimentar. Não por santidade conquistada, não por mérito visível, por algo muito mais misterioso do que isso. E o mais perturbador não é que essas almas existam. O mais perturbador é que elas quase nunca sabem que são elas. Você já foi salvo de algo e não entendeu como? Já tomou uma decisão no último segundo que mudou completamente o rumo da sua vida, sem saber exatamente o que te levou a isso? Já sentiu em algum momento de desespero real uma força que não tinha nome e não tinha explicação, mas estava lá? Padre Pio não falava sobre isso como metáfora. Ele falava como alguém que vivia o invisível todos os dias, que conversava com seu anjo da guarda, que sentia a presença de proteções espirituais de forma tão concreta quanto sentimos o vento no rosto. E foi a partir dessa experiência vivida que ele ensinava algo que a maioria das pessoas nunca ouviu: que existem dois tipos de alma cuja presença angélica se manifesta de maneira muito mais intensa do que nas outras. Não por acaso, não por privilégio, por um mistério que envolve missão, sofrimento e algo que acontece nas profundezas da alma sem que a própria pessoa perceba. Hoje vamos falar sobre essas duas pessoas. E ao longo desse vídeo, é bem possível que você se reconheça em uma delas, ou que reconheça alguém que ama. Mas antes de continuar, se você acredita que o céu nunca abandona quem caminha com fé, escreva aqui nos comentários: "Meu anjo está comigo". Não é apenas uma frase, é uma declaração que começa dentro de você. Fique até o final, porque a segunda revelação é a mais profunda, e ela pode ressignificar completamente as lutas que você carrega há anos. Muita gente cresce ouvindo que todo ser humano tem um anjo da guarda. E dentro da fé católica, isso é verdade. Mas existe uma distinção que raramente é ensinada com clareza, uma distinção que Padre Pio compreendia de forma muito particular. Pense em dois rios que partem da mesma nascente. A água é a mesma, a origem é a mesma, mas um deles atravessa um território completamente diferente do outro. Um segue por campos abertos, o outro corta montanhas, desce em corredeiras, enfrenta pedras e curvas que o outro nunca vai conhecer. A água é a mesma, mas a jornada é completamente diferente. Padre Pio ensinava que a ação do anjo da guarda responde à jornada da alma, que certas vidas, por razões que pertencem ao mistério de Deus, exigem uma vigilância espiritual mais intensa. Não porque essas almas sejam superiores, mas porque o que elas carregam exige mais proteção. Ele próprio era a prova viva disso. Sua relação com o anjo da guarda era documentada, relatada por quem convivia com ele. Havia momentos em que ele claramente respondia a uma presença invisível. Momentos em que sabia de coisas que ninguém poderia ter lhe dito. E ele atribuía muito disso à ação do seu anjo, que ele descrevia como um companheiro real, não uma figura simbólica. Quem são, então, as duas almas que vivem sob essa vigilância mais intensa? É isso que precisamos entender agora. A primeira é a alma que carrega uma missão espiritual sem perceber. Pare nessa ideia por um instante. Uma missão sem perceber. Não estamos falando de alguém famoso. Não estamos falando de um líder religioso, de alguém com uma história espetacular para contar. Estamos falando de uma pessoa completamente comum, que acorda todo dia, vai trabalhar, cuida da família, enfrenta as próprias dificuldades e que desde cedo sente que algo em sua trajetória não segue exatamente o fluxo das outras. Você reconhece esse tipo de pessoa? São pessoas que carregam uma sensibilidade que às vezes parece um fardo, que sentem o sofrimento dos outros de uma forma que vai além do normal, que encontram em si mesmas um impulso quase involuntário de proteger, de cuidar, de fazer o bem mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando isso custa algo, mesmo quando não há reconhecimento algum. Essas pessoas frequentemente passam anos achando que há algo de errado com elas. Por que sentem tanto? Porque as lutas interiores parecem mais intensas do que as dos outros? Porque há sempre uma batalha acontecendo por dentro, mesmo nos períodos de aparente calmaria?
Padre Pio dizia que certas almas são chamadas a participar de combates espirituais invisíveis, não porque Deus as escolheu para sofrer por sofrer, mas porque Ele, em sua providência, confia a elas uma participação mais ativa no tecido espiritual do mundo. É uma linguagem que a razão sozinha não alcança, mas que ressoa fundo em quem já sentiu esse tipo de chamado inexplicável. Pense em alguém que você conhece assim. Uma mãe que dedicou anos cuidando de um filho com necessidades especiais, sem abandonar, sem perder a ternura, mesmo nos dias em que o cansaço era maior do que as forças. Ou aquela pessoa que, sem ter recursos, sempre encontrava uma forma de aparecer quando alguém precisava, que estava lá nos momentos em que todos os outros tinham ido embora. Essas pessoas raramente se percebem como portadoras de algo especial. Elas apenas vivem, apenas fazem o que sentem que precisam fazer, e é exatamente por isso que a espiritualidade cristã as descreve como almas de missão silenciosa. Existe um relato ligado às conversas de Padre Pio com seus dirigidos espirituais. Uma mulher simples, que havia perdido o marido jovem e criado os filhos sozinha em condições muito difíceis. Ao longo da vida, ela passou por situações em que o perigo parecia inevitável, e sempre algo a protegia de formas que ela mesma não conseguia explicar. Um acidente de carro que deveria ter sido fatal. Uma doença que recuou quando os médicos já não tinham mais esperança. Ela nunca se considerou especial. Nunca usou essas histórias para se colocar acima de ninguém. Ela apenas continuava, dia após dia, fazendo o que cabia a ela fazer. Quando casos assim chegavam a Padre Pio, ele respondia com algo que ficou gravado na memória de quem estava presente. O anjo age com mais força, onde a missão exige mais proteção. Como um soldado que recebe um escudo mais resistente, não porque é o favorito do general, mas porque está na posição mais exposta da batalha. Não é privilégio, é responsabilidade. Não é recompensa. É parte de algo que a alma carrega sem ter escolhido e sem sempre compreender. Talvez você já tenha sentido isso. Aquela sensação de que sua vida foi marcada por livramentos que desafiam a lógica. Encontros que parecem impossíveis de ter sido coincidência. Desvios que evitaram tragédias. A espiritualidade cristã não afirma ter todas as respostas sobre esses momentos, mas propõe que o invisível opera de forma real e silenciosa, especialmente nas vidas que carregam um chamado que nem elas mesmas conseguem nomear completamente. Carregar isso não é fácil, não é poético o tempo todo, é muitas vezes exaustivo, é solitário, é incompreendido. Mas é nessa dureza que o anjo se faz mais presente, não para resolver tudo, para sustentar o que precisa continuar de pé. Se esse conteúdo tem tocado algo em você, queremos te pedir um momento. Este canal existe para levar mensagens como essa às pessoas que precisam. Se você faz parte dessa família espiritual, deixa o like agora, compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. E se ainda não está inscrito, se inscreve e ativa o sininho. Cada gesto seu nos ajuda a continuar espalhando os ensinamentos de Padre Pio para mais pessoas. A sua presença aqui tem peso real. Agora vamos falar da segunda alma. Se a primeira carrega uma missão que não percebe, a segunda carrega uma cruz que não escolheu. E essa é talvez a mais difícil de olhar de frente, porque estamos falando de sofrimento verdadeiro, não dificuldades passageiras, não obstáculos que o tempo resolve com facilidade. Estamos falando de uma cruz que molda a vida inteira, que está lá de manhã ao abrir os olhos, que aparece nos sonhos, que coloriu cada fase, cada decisão, cada relação. São pessoas que conheceram a perda de um jeito que muda quem você é, que conviveram com doenças longas, com rejeições que deixaram marcas que o tempo não apagou completamente, com injustiças que nunca foram reparadas, com solidões que duraram muito mais do que qualquer pessoa deveria suportar. E ainda assim, no fundo de tudo isso, algo resiste. Não de forma heróica, não de forma bonita, mas resiste. Uma centelha que recusa apagar. Isso não significa que essas pessoas são perfeitas na fé. Não significa que nunca reclamaram, nunca duvidaram, nunca sentiram raiva de Deus ou do mundo. Significa que,
Apesar de tudo, algo essencial dentro delas não se rendeu completamente ao desespero. Que uma parte pequena, às vezes quase imperceptível, continuou acreditando que havia sentido mesmo quando tudo parecia vazio. Padre Pio conhecia esse lugar por dentro. Ele carregou durante décadas as chagas de Cristo no próprio corpo. Sofreu fisicamente de maneiras que poucos conseguem imaginar. E sofreu também espiritualmente, atravessando períodos de escuridão interior intensa, de aparente abandono, de silêncio de Deus que pesava como chumbo. Foi por isso que, quando ele falava sobre sofrimento, as pessoas reconheciam que aquilo vinha de dentro, não de um livro. Ele dizia que a dor aceita com dignidade, não necessariamente com alegria, mas com dignidade. Transforma a alma de uma forma que nenhuma outra experiência consegue. Abre caminhos invisíveis. Cria uma permeabilidade espiritual que permite que o alto chegue onde normalmente não chegaria. E é justamente nesse tipo de sofrimento que o anjo da guarda se aproxima mais. Não para acabar com a dor imediatamente, para sustentar, para proteger do abismo total, para trazer aquela força inexplicável que aparece exatamente quando tudo parecia esgotado. Aquele pensamento que surgiu do nada e impediu uma decisão da qual você se arrependeria para sempre. Aquela pessoa que chegou na sua vida no momento exato em que você mais precisava. Aquela manhã em que você acordou e, sem saber porquê, havia uma leveza que não estava ali na noite anterior. Existe uma história que carrega isso de forma muito humana. Uma mulher que havia perdido o filho ainda jovem. Por anos ela carregou uma dor que parecia não ter fundo, que parecia não ter outra margem. Ela conta que houve um período em que já não conseguia rezar de verdade. As palavras saíam vazias, se saíam. A fé parecia uma roupa de outro tempo, de uma pessoa que ela não era mais. Mas ela continuava indo à missa, não por convicção, quase por hábito. Ela sentava no banco em silêncio, sem conseguir dizer nada ao altar. Apenas ficava ali. E anos depois, ao olhar para trás, ela disse que foi exatamente naquele silêncio que algo a sustentou. Não uma voz, não uma visão, uma presença. A sensação persistente de que ela não estava sozinha naquele banco, de que havia algo acompanhando sua dor sem tentar apressá-la, sem tentar explicá-la, sem julgamento, apenas estando ali. Esse é o anjo que acompanha quem sofre de verdade. Não o anjo dos milagres visíveis e espetaculares, o anjo da presença silenciosa, o anjo que segura a mão mesmo quando a mão não sente o toque. Padre Pio dizia que muitas almas são preparadas na dor para realidades que ainda não conseguem ver. Não é uma promessa de que a dor vai acabar rápido, é uma afirmação de que ela não é vazia, de que há algo sendo tecido no invisível que em algum momento vai fazer sentido de uma forma que hoje ainda não é possível ver. E isso não romantiza o sofrimento. Sofrimento, é pesado, é legítimo em toda a sua dureza. Mas existe uma diferença real entre sofrer com algum sentido e sofrer sem nenhum. E Padre Pio acreditava que o anjo da guarda, em muitos casos, é exatamente a presença que ajuda a alma a encontrar esse sentido quando tudo ao redor parece silêncio. Mas aqui vem algo que Padre Pio fazia questão de dizer. Uma advertência que ele nunca omitia. Nem todo sofrimento é automaticamente redentor. Nem toda dificuldade é sinal de missão especial. E existe uma armadilha muito sutil que pode transformar essas ideias em algo perigoso: o orgulho espiritual. É quando alguém começa a usar a própria dor como argumento de superioridade. Quando a cruz se torna um troféu. Quando a pessoa começa a se ver como mais escolhida, mais especial, mais próxima de Deus do que os outros por tudo que sofreu. Padre Pio era implacável com isso. Ele sempre insistia no discernimento, na orientação espiritual, na humildade como critério fundamental. Porque o anjo da guarda não atua para fazer a pessoa se sentir especial no sentido humano. Ele atua para conduzir a alma ao plano de Deus, que quase sempre é um plano de serviço silencioso, de entrega sem plateia, de humildade que não precisa de público. Por isso, muitas das almas que vivem sob essa vigilância espiritual mais intensa são completamente desconhecidas do mundo.
São avós que rezam sozinhas no quarto escuro. São trabalhadores simples que tratam cada pessoa com uma dignidade que vai além do que o cansaço justificaria. São pessoas que abrem mão dos próprios sonhos sem transformar isso em narrativa. O mundo não as conhece, mas o invisível sim. Talvez neste momento, algo dentro de você esteja se movendo. Certas memórias voltando. Livramentos que você nunca explicou completamente. Forças que apareceram sem origem. Momentos em que tudo deveria ter desmoronado e não desmoronou. A espiritualidade cristã não afirma ter uma resposta para cada um desses momentos, mas propõe que o invisível opera de forma real, silenciosa e profundamente respeitosa da liberdade humana, e que certas almas, por razões que pertencem ao mistério de Deus, caminham com uma vigilância mais próxima. Você carrega uma missão que ainda não percebeu completamente. Você atravessa ou já atravessou um sofrimento que moldou quem você é de uma forma que nenhuma explicação simples consegue abarcar. Se sim, talvez esta reflexão ressoe mais fundo do que qualquer argumento racional que você já tenha buscado. Vamos recapitular o que Padre Pio nos ensinou por meio dessas duas almas. A primeira é aquela que carrega uma missão silenciosa. Não uma missão de holofotes, uma missão de presença, de entrega, de serviço que muitas vezes ela mesma não consegue nomear. O anjo atua com mais força porque a missão exige, porque a linha de frente precisa de proteção mais intensa. A segunda é aquela que atravessa um sofrimento profundo sem perder a centelha essencial da fé. Não porque seja heroína, mas porque algo dentro dela resiste quando ela mesma já não sabe de onde vem essa resistência. O anjo sustenta, consola, protege do abismo. Acompanha em silêncio quando as palavras não saem. E em ambos os casos, o ensinamento de Padre Pio converge para o mesmo ponto: humildade. Porque quanto mais intensa é a ação espiritual em uma vida, maior é a necessidade de reconhecer que não somos nós que fazemos isso acontecer. É a graça, é o mistério, é algo que ultrapassa nossa compreensão e que pede apenas que continuemos caminhando. Padre Pio deixou uma frase que atravessa o tempo sem perder nada da sua força. Reze, espere e não se preocupe. A inquietação não ajuda em nada. Rezar não é exigir, é confiar. Esperar não é passividade, é uma forma ativa de fé que continua se movendo, mesmo sem ver o destino. E não se preocupar não significa não sentir. Significa não deixar que o medo ocupe o lugar que pertence à esperança. Se esta mensagem despertou algo em você, escreva nos comentários: eu caminho acompanhado. Não é apenas uma frase bonita, é uma declaração que começa por dentro e que às vezes é exatamente o que a alma precisa dizer para si mesma. E se você conhece alguém que está carregando um peso que parece pesado demais, compartilhe este vídeo com essa pessoa agora. Às vezes, a consciência de que não se está sozinho muda algo que nenhuma palavra direta consegue alcançar. Porque no fim, a maior verdade que Padre Pio viveu e ensinou não é sobre quem tem um anjo mais próximo ou mais poderoso. É sobre o fato de que o céu nunca abandona quem continua caminhando, mesmo quando os passos são lentos, mesmo quando a fé cabe num grão de mostarda, mesmo quando a única coisa que sobra é o gesto simples de não parar. E isso, meus queridos irmãos, é mais do que suficiente.